Olá, mamãe. Meu nome é Lana, eu sou consultora do sono e você está no canal Que Soninho. Você já está cansada, seu filho acorda milhares de vezes durante a noite. Ele só dorme depois que você balança ele no colo, ou que balança ele no carrinho, ou só depois de mamar. E você faz isso diversas vezes durante a noite. Você já pensou que não precisa ser assim? Você imaginou já que é possível que seu filho durma a noite inteira no bercinho dele, sozinho, que acorde e volte a dormir sozinho, sem você ter que fazer nada para intervir? Parece impossível, mas não é, tá bom? Confere esses 4 passos que eu vou dar pra você. Pega um papel e uma caneta, anota, aplica isso e você já vai, desde o primeiro dia, você já vai começar a sentir diferença, tá bom? Então, confere até o final, não perde nenhuma dica pra você realmente começar a sentir a diferença. O primeiro passo é: evite a exaustão do seu neném. Como é que a gente faz para evitar a exaustão do neném? Você tem que construir um dia para que as sonecas desse neném sejam de qualidade, sejam feitas em horários razoáveis, que sejam sonecas de bom tamanho também, que não sejam sonecas mega grandes que vão atrapalhar o sono da criança. A exaustão é nosso pior inimigo quando a gente se trata de sono, tá? Então a gente quer realmente que todas as sonecas sejam nossas aliadas nesse processo. A gente quer que a rotina do dia deles, que todo o sono dele, do dia dele, ajude a chegar à noite para que a gente não chegue nesse estado de exaustão. Um bebê exausto não dorme. Isso é a primeira regra que você tem que saber, esse é o primeiro passo que você tem que ver. Nada vai melhorar se a rotina do seu filho não tá boa. Se seu filho não tá dormindo bem durante o dia. Não adianta querer que seu filho durma bem à noite se ele não tá dormindo o suficiente durante o dia. Não tem como melhorar, não adianta realmente nada que você fizer vai melhorar isso. Porque a gente tá chegando num estado que o filho tá exausto e que não tem aprendizado. Então, como é que eu faço? Como é que eu sei? Mas, meu Deus, eu não sei quantas sonecas meu filho precisa. O que eu faço para evitar isso? Eu fiz já um vídeo, dá uma conferida, tem um vídeo sobre janelas do sono. A gente quer que o bebê, também para essas sonecas, não chegue exausto. Então tem que estudar, tem que observar quais são as janelas do sono do seu filho. Ah, meu filho não segue tabela. Essas janelas de sono já li, não funcionou, já tentei, não funcionou. Não é exato. Tem que observar. Os números que existem, eles são umas médias, é um ponto de partida. Você pega esse ponto de partida e você tem que estudar. Você usa ele como um auxiliar para você chegar no número perfeito, na janela perfeita, nos números perfeitos. Não é de um dia para o outro. Se seu bebê tem zero rotina, tá? E se você já aplicar as janelas do sono as básicas que você tem, você já vai notar a diferença em relação ao sono da criança. Ela já vai dormir uma soneca muito mais fácil, provavelmente vai dormir uma soneca melhor, provavelmente já vai chegar mais perto da gente querer chegar nessa noite de sono completa, tá? Porque ela já vai chegar menos exausta, mesmo que as janelas do sono não estão ainda perfeitas. Mas tem que realmente, se você quer chegar nisso, que seu neném dorme bem a noite inteira, sem acordar, sem você ter que cada vez voltar e fazer todo o processo de novo, e acaba que você não dorme bem, que o neném também tá cansado no dia seguinte, se você quer chegar nisso, primeiro é isso, tem que ver, usa as janelas do sono, as básicas, as auxiliares, que já tá no meu vídeo, confere. E depois observa o neném, tá? Observa se aquelas janelas do sono estão adequadas, ou se você precisa adicionar um pouquinho de tempo, ou tirar um pouquinho de tempo. Ela varia. Como é que você vê? Você vê se aquela soneca, como o neném tá acordando daquela soneca, ele tá fazendo uma soneca muito rápida, muito curta. Tem que realmente observar qual é. A gente tem que chegar nesses números que ele vai realmente variar de neném para neném. Mas é o que eu falo, se você já pegar as janelas básicas que eu dei, se o seu neném hoje em dia tá sem rotina, já vai ajudar bastante. Então dá uma conferida no vídeo, anota quais janelas do sono do seu filho, já a partir de amanhã já vai fazendo. Não precisa esperar para fazer rotina. A criança precisa de rotina. E é o que eu falo, não adianta querer que o neném durma a noite inteira se você não tem rotina durante o dia. Ah, mas eu não quero ficar escrava da soneca, não vou poder mais sair, eu não gosto desse negócio. Não adianta, se não gosta tem que estar também disposto a dormir mal à noite. Porque realmente não tem o que fazer. A exaustão é o nosso pior inimigo. A gente não quer um bebê exausto, tá bom? A gente quer esse bebê tendo uma rotina legal, fazendo as sonecas legais. Realmente fazer as sonecas nos horários adequados para aquela criança dormir bem. Para chegar na noite com sono que ela vai estar assim tranquila, ela não vai estar exausta.
Você botar uma criança exausta pra dormir, você vai ter o trabalho dobrado, esse sono vai ser ruim. Essa criança vai acordar, ela vai estar acordando de várias e várias vezes. Criança que dorme exausta, ela acorda mais vezes, tá? Não é assim, quanto mais cansado vai estar, vai dormir melhor. Isso realmente é um mito que não funciona assim. As crianças precisam estar no nível perfeito de cansaço. Cansaço que ela não passou do ponto. Eu falo que ela não ativou a bateria extra, porque quando a criança passou do horário dela, passou daquela janelinha do sono dela, ela ativa uma bateria extra, que aí para você acabar essa energia, acabou. É muito, muito, muito mais difícil. Então, o primeiro passo que você tem que fazer realmente é trabalhar nessa rotina. É descobrir as janelas do sono da criança. É trabalhar nisso pra gente chegar e evitar a exaustão. O segundo passo é horários que sejam razoáveis para aquele neném. Não adianta levar o neném para dormir às 11 horas da noite e esperar que ele durma um sono de qualidade, que isso não vai afetar o sono dele. Mesmo que ele esteja dormindo de 11 às 6, ele não está dormindo a quantidade de sono que ele precisa. O bebê precisa de dormir de 10 a 12 horas. Sendo 10 já é um pouco assim, o abaixo assim do padrão. Em geral, realmente é 11 a 12 horas de sono, tá bom? Então assim, se a gente levar em conta que o bebê acorda naturalmente mais cedo, a gente vai ter que botar o neném mais cedo para dormir. E não só isso, o neném precisa dormir mais cedo. Qual é o horário razoável para o neném? Em geral, a gente quer o neném dormindo de 6 às 8 horas da noite. Isso vai depender de qual é o horário que vocês começam o dia, que isso pode ser uma coisa que você define esse horário e você segue as janelas do sono a partir daquele horário, tá? Que você definiu. E aí o sono, a hora da noite, vai ser mais ou menos dentro desse horário de 6 às 8. Ou às vezes o neném já tem um padrão que você pode tentar fazer o que quiser e não vai mudar. Por exemplo, tem neném, meu filho acorda às 5h37 em ponto. Então ele vai acordar às 5h37 em ponto e realmente não vai ter que ser, a rotina dele vai ter que ser baseada nisso. E a hora que ele vai dormir também vai ter que ser baseada nisso, levando em conta que ele tem que dormir 11 a 12 horas de sono. Mas eu quero que o pai ele chega de muito tarde, eu não quero que o pai só veja ele fim de semana, o pai trabalha, eu quero que o pai botasse ele pra dormir. Olha, se você quer que o bebê realmente durma a noite inteira, durma bem, que você não tem que fazer o neném voltar a dormir várias vezes, que no dia seguinte o neném esteja disposto a viver aquele dia, que esteja descansado, que esteja realmente dormindo sono de qualidade, você vai ter que entender que às vezes realmente vai ter que abrir mão dessa questão do papai ver o neném durante a semana. Ou o papai às vezes tenta se organizar para chegar um pouco mais cedo. Se não é possível, aí você vai ter que realmente escolher se você vai sacrificar talvez o sono do neném ou se você vai sacrificar talvez a questão do papai ver. É difícil realmente, pro papai é muito difícil. Ele quer ver o neném, mas tem que entender. É necessário, extremamente necessário que o neném durma bem. É básico dele. É básico, uma necessidade básica que ele tem, que a gente, assim, não deveria abrir mão. Que não deve ser deixada de lado. Que deve ser, sim, trabalhado para que seja alcançada essa meta dele dormir bem, dormir a noite inteira, dormir no sono de qualidade. Então, se às vezes tem que abrir mão de outras coisas, abrir mão do papai ver ele, vale a pena. Eu digo assim, se você tá dentro de uma rotina, se esse neném tá dormindo bem, é muito mais fácil você conseguir sair da rotina do que se você tem um neném que não tá dormindo legal. Então, o primeiro passo para você conseguir sair da rotina, se você tá realmente achando que um dia que você queria muito que o papai visse o neném, e o papai, sei lá, fim de semana já não conseguiu ficar muito com o neném, você queria que na terça-feira ele ficasse com o neném, o primeiro passo para você conseguir fazer isso sem sacrificar sua noite de sono é ter uma rotina, é chegar nesse bebê que ele tá dormindo bem, que ele tá com crédito de sono. E não tá faltando sono. Porque também não adianta nada, né? Nem o papai vai chegar, o neném vai estar chorando, vai estar exausto, já passou na hora de dormir, depois vai botar pra dormir, vai ser super cansativo, o neném vai estar super estressado, já vai ter chegado no máximo dele, no máximo de exaustão, efeito vulcânico. Não é legal, né? Se por acaso você realmente quer um dia poder sair, poder às vezes até sair com o neném, com o papai, pra você fazer isso, o primeiro passo é realmente você tendo um sono de qualidade, você tendo, em geral, que esteja tudo funcionando. Não dá para o padrão ser o neném todo dia dormir 11 da noite.
Não tem como você fazer isso e achar que não vai ter nenhuma consequência para aquela criança. 6 a 8 horas, uma janela razoável. Vamos dizer que assim, 9 é o limite, tá? Dependendo do neném. É difícil botar numa caixinha, isso depende muito da hora que o neném vai começar o dia, tá bom? Se realmente o neném não tem o que fazer, ele só vai acordar às 5h30 da manhã, não tem o que fazer, ele vai ter que dormir mais cedo. Então tem que levar em conta as necessidades daquela criança. Tem que botar a criança em horários razoáveis para dormir. Isso é um passo importantíssimo. Se você tenta botar um neném para dormir mais tarde, principalmente se ele já chegou no nível de exaustão, se você ainda nem está seguindo o primeiro passo das janelas do sono, já passou a última janela, já passou horas da última janela, assim, realmente vai ser muito mais difícil. Você não vai conseguir atingir o objetivo de fazer com que esse neném durma bem a noite inteira. Tem um sono de qualidade. Então esse é o segundo passo. Horários razoáveis, tá? Neném dormir cedo. Criança, neném, dorme cedo. Em geral, crianças também dormem cedo. Crianças até mais velhas dormem até 9 horas no máximo, tá? E aí vai mudando o horário de acordo com a idade, de acordo com as necessidades de sono, de acordo com as quantidades que a criança vai precisar dormir. Então, esse é o segundo passo. Horários que são de acordo com aquela criança, tá? De acordo com a necessidade do bebê. A gente tem que lembrar que exaustão é o nosso pior inimigo quando a gente tá falando de botar o neném pra dormir, pra que o neném durma a noite inteira bem. Exaustão a gente quer passar longe disso. A gente não quer isso na nossa vida quando a gente tá querendo botar o neném pra dormir cedo. Então a gente tem que levar em conta as necessidades dele. A gente tem que levar em conta que o neném, em geral, precisa dormir cedo, tá? Então tem que seguir essa dica, tem que seguir esse passo para que realmente a gente consiga atingir o nosso objetivo. O terceiro passo é a rotina do sono do neném. O ritual anterior ao que o neném vai dormir. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, o manual perfeito da rotina do sono. Mas eu vou explicar de novo para ficar bem claro. Por que isso é importante? Não adianta cada dia fazer uma coisa diferente pro neném e esperar que ele durma. O neném não sabe que é hora de dormir, a não ser que você repita todos os dias o mesmo ritual, a mesma coisa. Isso é previsibilidade. O neném precisa saber o que vai acontecer em seguida. E se você cada dia faz uma coisa, ele não vai entender, tá bom? Isso é hábito, é uma questão de hábito, é uma questão de preparação do corpo do neném, para ele chegar lá. Não adianta você querer que o neném vá dormir a noite inteira, se no começo da noite ele vai demorar horas para dormir, porque ele nem sabe o que você quer dele. E se o corpo dele não está preparado para aquilo, não adianta pegar um neném que está no meio da brincadeira, saiu de uma brincadeira super excitante, só porque está na hora dele dormir, jogar ele na cama e esperar que ele durma. Isso não vai acontecer. Você precisa de um ritual que seja relaxante para o neném. E que, além disso, se repita dia após dia. De preferência, não mudar. Se precisar mudar um dia, tá bom. Se teve um acidente, se você dá o banho por último, se teve um acidente, o bebê fez um cocô que você teve que dar o banho anterior, mudou um pouco a ordem, não tem problema. Um dia ou outro, a gente não tem problema. Mas o padrão tem que ser realmente a mesma repetição. Por causa da previsibilidade, a gente quer que esse neném entenda o que vai acontecer em seguida. Se você não repete, não tem como o neném saber o que vai acontecer. Se você pega, leva o neném para um canto, leva para o outro, aí um dia tenta adormecer um neném de uma forma, outro dia de outra. O que a gente espera dessa criança? Pensa em você. Como você vai dormir durante a noite? Qual é o ritual que você faz? Como você prepara? Você não simplesmente chega na cama e adormece em um segundo. Em geral, você demora uns minutos para dormir. Mas antes de você deitar, mesmo antes de você deitar, em geral, você já tem uma forma que você se prepara para dormir. É um hábito que você criou. E esse hábito que você criou, dessas coisas que você faz, na mesma ordem todos os dias, isso já avisa para o seu corpo que o sono está chegando, que a hora de dormir está chegando. O meu ritual para sono é: eu vou tomar uma água, aí eu tomo o meu banho, escovo os meus dentes, visto o meu pijama, tá? Desligo já a luz maior, deixo só uma luzinha de canto, leio uma coisinha e depois eu vou deitar para dormir. Não é um processo assim imediato, eu preparo o meu corpo para isso. Também o neném é assim. E além dessa repetição que a gente vai fazer todos os dias, tem que fazer um ritual que seja relaxante pro neném. Não adianta chegar o papai em casa
10 minutos antes do neném dormir, faz uma brincadeira super agitada com o neném, depois ele vai dormir e esperar que ele vai dormir tranquilo. Tem que preparar o corpo da criança. Tem que fazer repetição, primeiro repetição, sempre as mesmas coisas, e preparar o corpo da criança, preparar o corpo do neném para que ele chegue no sono, que demora de 10 a 15 minutos, para que ele chegue já relaxado. Esses 10 a 15 minutos é o tempo que ele vai estar deitadinho, se colocando para dormir, vai estar de olhinho fechado, se colocando para dormir. E sim, se colocando para dormir, porque ele consegue dormir sozinho. Não é possível. Parece doideira, mas o neném consegue dormir sozinho. Se você dá oportunidade para ele, se você ensina para ele, se você segue esses métodos, se você tem rotina direitinho, dá oportunidade para ele dormir sozinho, ele consegue. Tem que acreditar, tem que se esforçar, mas ele consegue. Tá bom? Então a gente tem que deixar esse momento, esses 10, 15 minutos que o bebê vai se colocar para dormir, ele já chegar descansado, tranquilo, tá bom? Então, tem que ter atividades calmas, um banho relaxante, tá? De preferência, separar o mamar da hora de dormir, fazer o mamar antes do banho, pra gente quebrar a associação. O banho é muito legal, a massagem é muito legal, fazer já a massagem dentro do quarto escurinho, trocar a roupinha do neném dentro do quarto escurinho, realmente preparando o neném. Da mesma forma que a gente se prepararia para dormir, preparar o neném para que ele vá dormir tranquilo. Você não vai dormir, que você vai apagar, bota a luz lá em cima, do nada desliga a luz e pá, apaga. Não funciona assim. Com o neném também não funciona assim. Não adianta jogar o neném, tchau, desliga a luz, dorme aí. Não, você tem que preparar o corpinho dele. Você tem que indicar para ele que está se aproximando. E a gente faz isso através da repetição de cada dia. Fazer a mesma rotina do sono. Mamar, banho, massagem, música, dormir. Pode ser. Não precisa ser nada complexo, tá bom? Mas a repetição. E realmente, né, de uma forma, uma repetição que ajude o neném. Também não adianta a repetição. Mamar, televisão com música super alta, dormir. Não adianta. Já falei que tela super atrapalha o sono do neném. Então tem que ser coisas que realmente auxiliem. Essa rotina tem que ser uma coisa que auxilia o sono do neném, auxilia o relaxamento dele. O quarto passo é identificar e neutralizar quais associações do sono seu bebê tem. O que é uma associação do sono? É qualquer fator externo que esteja fazendo com que seu bebê durma. Como você dorme? Você faz todo esse relaxamento que você tem, sua rotina que você tem diária, depois você vai para a cama e você se coloca para dormir. O seu neném provavelmente tem uma associação do sono. O que é essa associação do sono? Ele não se coloca para dormir sozinho. Ele tem algum fator externo que faz com que ele adormeça. E isso faz com que ele também não consiga se manter dormindo durante a noite, porque cada vez que ele acordar, porque o neném acorda durante a noite naturalmente, tá? Mesmo que o neném, quando eu falo que o neném está dormindo a noite inteira, ele não dorme a noite inteira. Ele tem despertares e ele volta a dormir sozinho. Quando acaba o ciclo de sono desse neném, ele se coloca para dormir sozinho. Ele não precisa de você, ele não precisa do fator externo para voltar a dormir, tá bom? Então, a partir do momento que ele tem esse fator externo, quando ele acorda depois desse ciclo de sono, ele vai precisar, vamos dizer que o fator externo que eu estou dizendo, o que é a associação do sono? Exemplo, mamar o peito da mãe. Se esse neném vai dormir mamando, de noite ele vai precisar voltar a dormir mamando também. Se esse neném vai dormir sendo balançado, de noite você vai ter que balançar também esse bebê para dormir. Se esse neném vai dormir com a mamadeira, de noite você vai ter que dar uma mamadeira de novo para esse bebê dormir. Isso são associações do sono, tá bom? Qualquer fator externo, qualquer coisa que o neném externa que o neném precisa para voltar a dormir, porque o neném precise para dormir no início da noite, que ele vai precisar também para voltar a dormir no meio da noite. Então, pra gente conseguir que o neném durma tranquilo a noite inteira, uma boa noite de sono e se coloque para dormir sozinho, de novo, quando ele acordar,
A gente precisa primeiro identificar. Você tem que entender quais associações eu estou usando. Será que tem mais de uma associação? Será que no começo da noite eu faço uma coisa e no meio eu faço outra? Vamos identificar. A partir do momento que identificou, neutralizar ela. Ensinar o neném a dormir. Ele tem que ir pro berço acordado e aprender a dormir sozinho. Ah, mas é impossível. Não é impossível. É possível, acredite. Dê a oportunidade pro seu bebê. Ele vai te mostrar que ele consegue. Os primeiros dias são difíceis. Não adianta achar que não. Que você vai botar o neném pra dormir e ele vai, no mesmo dia vai dormir. Ele vai reclamar. Você vai ter que ser consistente para com que ele não reclame. Em 3 a 5 dias é o suficiente para o neném aprender a dormir sozinho. Se você estiver fazendo a rotina direitinho, tá? Se você estiver botando o horário para o neném dormir direitinho, e se você neutralizar, e fazendo a rotina do sono direito também, se você neutralizar a associação, rapidamente ele aprende. Precisa de consistência, tá bom? Não adianta botar o neném, o primeiro reclamar dele, já tirar ele do berço. Tem que ter consistência no que vai fazer. É difícil. Não é fácil. Os primeiros dias são realmente difíceis pro neném e pra mamãe. Mas depois que tiver consistência, tem melhora. E a melhora é rápida. A melhora não costuma demorar muito. Porque você tá mudando um hábito. E não demora tanto assim pra mudar um hábito. Diria assim, 7 dias é normalmente a média. Não costuma passar disso. Então, a gente tem que fazer essa neutralização. A gente tem que conseguir fazer com que o neném realmente vá iniciar essa noite sozinho, que ele vá pro berço acordado e saiba onde ele tá dormindo também, né? Não adianta o neném dormir no colo, aí acorda no meio da noite e tá no berço. Ele vai ficar, o que aconteceu? Onde eu estava, onde eu estou? Ele não vai entender. Então o neném tem que ir pro bercinho acordado e tem que aprender realmente a se colocar para dormir sozinho. Então, é possível, tá? Parece difícil, não é simples. Tem que estudar as janelas do sono, tem que achar a rotina perfeita, tem que ter consistência. Mas se tiver consistência direitinho, se fizer tudo direitinho, consegue. E consegue, o neném dorme bem e a mamãe dorme bem. A gente chega lá, a gente vai ter esse neném dormindo a noite inteira, tá bom? E quando eu digo a noite inteira, não quer dizer que precisa cortar as mamadas noturnas, tá? Eu já falei também sobre um vídeo sobre mamadas noturnas. Tem que identificar quantas mamadas esse neném precisa, tá? Conversar com o médico pra ver quantas mamadas ele precisa. Mas mesmo assim, o neném dormir a noite inteira não significa sem mamadas e o neném consegue dormir bem mesmo com as mamadas. A questão é se o neném tá tendo uma mamada e depois ele fica horas acordado ou ele mama e volta a dormir tranquilo no berço, tá? E tem um número de mamadas razoável, não é que ele acorda de 1 em 1 hora pra mamar e que não dorme, que tem que ficar realmente ninando ele várias vezes. Tem diferença entre mamadas noturnas, que são feitas de uma forma rápida, que o neném volta a dormir tranquilo, e uma mamada que tem que ser feita de meia hora, que o neném demora horas para voltar a dormir. Tem que entender que tem diferença e tem que entender também que não tem nada a ver. Se um neném que mama no peito vai dormir a noite inteira, mesmo que acorde para mamar, mesmo que precise da mamada, ele vai dormir a noite inteira. Não tem que achar que por causa do leite materno ele não dorme bem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Não fica achando que só vai passar a dormir bem quando sai do peito, ou que você, Deus me livre, tem que desmamar o neném, tá? Muitas vezes a pessoa vai me ouvir e vai falar assim, mas não pode botar o neném pra dormir no peito, então você é contra a amamentação. Nada a ver, gente. Sou super a favor, tá? Amamentação muito, muito importante. Por isso que eu digo, tem que quebrar essas ideias de achar que uma coisa tem a ver com a outra, que bebê dormir mal tem a ver com a amamentação, porque a quantidade de mãe que fala que quer desmamar porque o filho tá dormindo mal é muito grande. E é triste isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se aquela mãe, se ela tá com dificuldade para continuar a amamentação por causa realmente da questão do sono, conserta a questão do sono. Até porque você vai desmamar o filho, ele não vai passar a dormir bem. Então vê a questão do sono. Não fale pra essa mãe dar uma mamadeira. Fale pra essa mãe estudar como que melhora o filho dela. Fale pra mamãe ver esse vídeo e aplicar esses 4 passos que eu falei. Nada a ver com desmamar, nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem que entender de uma vez por todas. Que o neném que mama no peito, ele é totalmente capaz de dormir a noite inteira. E também é o neném que toma forma.
Qualquer neném, independente do tipo de alimentação, ele é capaz de dormir a noite inteira. Tá bom? E que eu falo noite inteira não quer dizer que não precisa acordar para comer. Tem que deixar muito claro isso. Tem nenéns que não vão precisar acordar para comer, tem nenéns que vão precisar acordar para comer. Então, realmente, se você aplicar esses 4 passos que eu falei, evitar a exaustão, colocar o neném para dormir em horários razoáveis, ritual para sono e trabalhar nas associações, não tem como seu bebê não dormir a noite inteira, tá bom? Se você trabalhar nisso direitinho, em poucos dias você já consegue chegar nisso. Então dá um like se você gostou desse vídeo, aplica a partir de hoje esses passos, tá? Me fala, me comenta se você fez alguma coisa, se já sentiu melhora. Compartilha com o maior número de mamães pra gente poder ajudar o maior número de mamães possíveis. Se inscreve no Facebook, me segue no Instagram e também no YouTube para não perder nenhuma dica. Eu espero que todos tenham uma boa noite de soninho o mais rápido possível.